Olá, meus amigos! E por que os filmes antigos são os mais usados como referência? Por que quando se fala em cinema, logo os mais entendidos usam os filmes de Hitchcock, David Lean, Sam Peckinpah, John Ford como base para seus discursos e suas aulas? E por quê? Os filmes mais antigos, tipo os da década de 1940, 50 ou 60, foram os precursores de tudo, e talvez até antes disso. Considera-se que o cinema, de um modo geral, teve a sua época de ouro das décadas de 1920 até 1960. Então temos aí mais de 40 anos de grandes filmes que revelaram não só grandes atores e atrizes, mas grandes diretores. Entre as respostas que temos para tudo isso, uma delas é: esses grandes realizadores faziam o máximo com o mínimo, se valiam de baixos orçamentos, às vezes, equipamentos pesados, muitas vezes equipamentos ruins, falta de comunicação, não tinha internet, logística muitas vezes deficiente para carregar material e gente da produção e etc. Toda essa dificuldade fazia com que todos, absolutamente todos, desde o roteirista até a menina do café, se empenhassem no projeto porque a margem de erro era muito apertada. Tipo, não podemos voltar aqui para filmar nada, tudo é muito caro e não se tem muito. Desde a película de 35mm até a câmera, luzes, temos que fazer bem e fazer de uma vez só. Aliado a isso, não podemos negar que haviam várias cabeças pensantes, grandes diretores e roteiristas que se empenhavam no máximo para contar uma história dentro de um frame e variavam desde grandes panorâmicas a closes perfeitos, sabe como é? Cada imagem tinha que mostrar ou o aspecto de um personagem ou o ambiente em que se estava, ou seja, o uso da imagem por si só já dava o recado. Um dos vários exemplos disso, Elia Kazan, por exemplo, quando filmou Um Bonde Chamado Desejo, em 1951, filmou tudo em preto e branco. Isso porque Vivian Leigh, que protagonizou a personagem Blanche Dubois, se sentia feia, escondia a idade para os namorados, se escondia atrás de uma imagem de uma pessoa que ela não era. O uso de pouca luz de Elia Kazan não só escondeu as facetas e trejeitos da personagem, como também deixou um charme, um clima no ar ao filme que é cultuado até hoje. Já David Lean, em sua majestice cinematográfica, nem sei se essa palavra existe, se valeu muito de panorâmicas espetaculares. Sabe como é? Claro, os filmes dele eram baseados em histórias reais, como Lawrence da Arábia, Dr. Zhivago e A Filha de Ryan são ficção, mas nem por isso havia a menor chance de ele não filmar grandes angulares. Lawrence da Arábia, por exemplo, tem 90% das cenas filmadas no deserto. Dr. Zhivago e nas grandes planícies geladas da Rússia, e A Filha de Ryan em uma das mais lindas praias da Irlanda. E assim usavam os próprios recursos da natureza e deixaram os filmes deles com uma elegância que só mesmo vendo para crer. Já o grande Orson Welles brincou com a câmera como pôde e como não pôde, não só em Cidadão Kane de 1941, por exemplo. Em O Terceiro Homem, Welles faz malabarismo com sua câmera, com jogo de escada e espelho, pouca luz, muita luz, virou referência que muitos hoje nem sequer conseguem copiar. Ok, O Terceiro Homem não foi dirigido por ele, mas teve a mãozinha do mestre por ali, dando dicas sensacionais. Sérgio Leone, com seus faroestes sensacionais, como por exemplo O Bom, o Mal e o Feio, de 1966, com o eterno parceiro Clint Eastwood, fazia enquadramentos sinistros e perfeitos
diante de um duelo de pistolas. Já Hitchcock fez coisas impossíveis com seus movimentos de câmera, colocando os equipamentos em lugares que nem se podia colocar. Em sua maioria, são filmes em preto e branco, mas com sua genialidade conseguiu criar no telespectador medo, pavor, ansiedade. Tudo mais com seus roteiros eternizados. Psicose, por exemplo, de 1960, tem mais de 70 posições de câmeras só naquela cena do banheiro. Em Festim Diabólico, que é praticamente filmado em um plano único, com cortes de cenas de tirar o fôlego, Hitchcock usou a porta da cozinha para editar a imagem espetacular. Chegando mais perto, Stanley Kubrick, com sua Laranja Mecânica de 1974, o filme que é até hoje estudado por conta da complexidade da história e a complexidade de personagens fortíssimos. Em O Iluminado, Kubrick, praticamente com seu parceiro, inventou aquelas Steadicam, que são aquelas câmeras grudadas no cameraman, cheias de contrapeso, que não fazem a cena balançar. Mesmo que o cameraman corra, a cena fica estéril, fica estática e não balança. Em Barry Lyndon, Kubrick quis usar a própria luz das velas em um ambiente fechado para filmar à noite e, para tanto, o cara alugou uma lente que só a NASA tinha, uma lente de 50 milímetros. Enfim, mas valeu a pena. Barry Lyndon é considerado um marco no cinema quando se fala em iluminação fotográfica. Já em 1975, George Lucas, com seus poucos recursos financeiros na época, deixou de fora muita coisa que queria fazer em Star Wars, porque também não tinha recurso de informática, isso há 50 anos atrás. Mas fez o seu melhor com o melhor que tinha e deu no que deu. Steven Spielberg passou raiva com seu tubarão mecânico que já não funcionava direito, decidiu mudar a coisa toda, mostrar menos o bicho e focar nas cenas de pânico. Virou uma grande jogada e referência na direção, fazer com que as pessoas tenham medo do que não se vê. O incompreendido por nós mortais, David Lynch, há quem diga que não dá para entender os filmes dele, mas dá. Mulholland Drive, por exemplo, Cidade dos Sonhos, é de 2001 e é indicado como um dos filmes mais bem feitos de todos os tempos da humanidade. Será que é exagero? Enfim, mesmo que da metade para o final de Mulholland Drive, a gente não entende nada. Vamos voar para a Europa rapidamente para terminar esse vídeo. Não tem como falar muito aqui, porque senão o vídeo vai ter 40 minutos. Na França, Abel Gance, com seu visual inovador em Napoleão, em 1927. René Clair, pioneiro do cinema sonoro, com A Nós, a Liberdade, de 1931. Jean Renoir, não o pintor, mas o diretor, Humanismo com Profundidade, em A Grande Ilusão, de 1937. Mais para baixo, na Itália, Roberto Rossellini, pai do neorrealismo italiano, com Roma, Cidade Aberta. Vittorio De Sica encantou todo mundo com emoção e realismo em Ladrão de Bicicleta. Federico Fellini, não é Frederico, é Fê, começa com seu neorrealismo e já se destaca pela fantasia e simbolismo, como, por exemplo, La Dolce Vita. Luchino Visconti, realismo e sofisticação em O Leopardo. Não, a lista não tem fim. Sem esquecer do Brasil, que tem muita coisa boa, vamos ficar no básico com Glauber Rocha, que encantou todo mundo com a sua câmera sempre presente e seu preto e branco narrativo para contar grandes histórias de Deus, o Diabo na Terra do Sol, entre outros, a história do cangaço. Nos anos 70 para cá, no grande mercado americano, tivemos grandes aparições de descobertas como, pelo amor de Deus, Steven Spielberg, com seu modo incontestável de fazer todo mundo chorar, Woody Allen, com as suas comédias da vida privada, muito bom. Tarantino, recente, né? 94, 93, 92, com humor negro, mas sem ofender.
Mais recente ainda, Christopher Nolan e Denis Villeneuve, que tem estilo próprio. Ninguém faz cena de suspense melhor que Villeneuve. Veja Sicário. Ninguém consegue mexer com a sua emoção e delírios sociais como Nolan. Meus amigos, não dá para parar de falar. Com certeza muita coisa ficou de fora nesse discurso pífio que eu acabei de vos fazer. Muita obra, muita coisa boa. Esse assunto é assunto para muita aula de cinema pelo mundo afora. Assim, lembre-se, sempre os filmes antigos serão citados como referência. Não só porque foram pioneiros, mas porque viram o cinema desde sempre como obra de arte e deram grande valor a isso. Pois bem, vamos ficando por aqui, e se eu deixei algum filme ou diretor ou algum artista de fora, eu tenho certeza que deixei, me diga nos comentários quem você colocaria nesta lista de grandes obras que vivenciaram e que se tornaram referência mundial no cinema. Não deixe de ver esses grandes filmes, porque são antigos. Há muito simbolismo ali, muita poesia, muita arte, muita elegância. Mesmo que a imagem não seja boa para os nossos dias de hoje, desfocado, o som está ruim, não se foque nisso. Entenda a coisa como arte. E são esses filmes que fizeram o cinema chegar onde chegou e que vai muito além de muita coisa que temos hoje. Deixa o joinha para mim neste vídeo, se inscreva e até o próximo.